sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Ekongelo mbembwa Sambukila Wembungelezia Utululuka Luvuvamu. Quero, em nome daquele que me ungiu e consagrou-me para a sua missão, agradecermos mais uma vez este dia e esta manhã que Ele nos oferece para estarmos aqui, no sentido de ouvirmos a sua palavra, aprendermos o seu ensino, mas também sermos alertados naquilo que é a caminhada que temos feito rumo à cidade santa da Nova Jerusalém. Por isso, depois destas palavras, queríamos agora mesmo pedir a todos que levantem em cada lugar onde se encontras a tua Bíblia e abramos o livro profético de Miqueias, capítulo 4, versículo 1 a versículo 10, que será o texto principal que irá sustentar o nosso sermão do dia. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros e concorrerão a ele os povos. Irão muitas nações e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacob, para que nos ensine os seus caminhos e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. E julgará entre muitos povos e castigará poderosas nações até muito longe, converterão as suas espadas em enxadas e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andarão, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos no nome do Senhor nosso Deus, eternamente e para sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que cocheava e recolherei a que eu tinha expulsado e a que eu tinha maltratado. E da que cocheava, farei a parte restante, e da que tinha sido arrojada para longe uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles no monte de Sião, desde agora e para sempre. E a ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá sim, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. E agora, porque farás tão grande pranto? Não há em ti rei? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti dor, como da que está de parto? Sofre dores e trabalhos, ó filha de Sião, como a que está de parto, porque agora sairás da cidade e morarás no campo, e virás até a Babilônia. Ali, porém, serás livrada, ali te remirá o Senhor da mão dos teus inimigos. Amém. Oremos. Glorioso e eterno Deus Pai, elevamos nós nossos olhos para os altos, para neste dia santo e consagrado para a sua adoração, pedirmos a sua santa e infinita ajuda, para que venha e possa-se do coração de todos que ouvem neste momento a sua palavra, para que sejam de fato
vasos vazios, onde a palavra será colocada como água viva que vai jorrar durante toda a permanência nesta terra, até a consumação dos séculos. Que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amados, prezados filhas e filhos de Deus, mais um dia de adoração nasceu para nós simples mortais que peregrinam neste árido deserto, onde o sol e o calor nos atolam. Hoje, queridos e queridas, vamos conversar sobre o chamado de Deus ao povo antedestinado para o desprezo eterno. A vida em Cristo tem um fim, tem uma razão. Que razão faz com que gerações sigam um caminho tão espinhoso? Qual é a razão que faz com que gerações sigam um caminho tão espinhoso, tão difícil? Por que sigam? Todos seguem, mesmo sabendo que os primeiros padeceram, mas os que seguem continuam neste caminho. Por quê? Qual é a razão? Há uma razão que nos leva a caminhar para o desconhecido, que nem mesmo a morte tem parado a fé de gerações. Não são poucas as vezes em que os crentes têm sido zombados, injuriados, feitos de vadios e gente que já não sabe o que fazer na vida, por isso se entregam para um caminho que não tem qualquer rendimento. É isso que ouvimos muitas vezes. Por que vão nessas igrejas? Estão lá porque não sabem o que fazer, ficaram ali para pregar a palavra, vadios, não sabem o que fazer, estão ali para pedir, por isso estão lá. Não. Miqueias, o profeta, irá conversar conosco, ele que sucedeu a missão que há cerca de 100 anos atrás o profeta Jonas havia iniciado. Nos dias em que os apertos da vida são tão presentes, sem dúvidas, é a hora que devemos estar preparados para ouvirmos a voz de Deus que anuncia coisas de por vir. Por isso, o nosso tema do dia é nos últimos dias. Nos últimos dias. Este é o tema deste dia, nos últimos dias. Vamos, amados, em breve, saber quem é o profeta que neste domingo fala para você, meu caro crente que está carente de receber a água da vida sem pagar nada. Sem pagar nada. Você não vai pagar nada. Miqueias, o autor do livro Em Conversa, é identificado por sua cidade natal, que é chamado de Moresete, conforme capítulo 1, versículo 1 até o versículo 14 de Miqueias, o que nos prova que ele era um forasteiro em Jerusalém. Miqueias não era habitante de Jerusalém, mas sim era alguém que tinha chegado em Jerusalém, que vinha de outra cidade, conforme viste o nome que citamos. Moresete é a cidade dele. Profetizou no mesmo período que Isaías. Ele ajudou a moldar o caráter e a política de Israel. Ele profetizou no mesmo período que também Isaías profetizava. Ele ajudou a moldar o caráter e a política de Israel. Aqui está a importância da mensagem de Deus, a importância da profecia, a importância da pregação. Ela ajuda a moldar os maus comportamentos, até mesmo a própria política. Por fim, a pregação inspirada de Miqueias, conforme o capítulo 3, versículo 8, contra a injustiça que trouxe o rei Ezequias ao arrependimento, salvando assim a cidade de Jerusalém, conforme Jeremias, capítulo 26, versículo 17 a o versículo 19 que nós citamos. Também se levantaram alguns dentre os anciãos da terra e falaram a toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias, morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e monte desta casa como os altos de bosque. Fim de citação.
Assim, recordaram os anciãos já no tempo de Jeremias as palavras preditas pelo profeta Miqueias a respeito de Jerusalém. Como foi já dito acima, Miqueias pregou durante os reinados de Jotão, 750-735 a.C., Acaz, 735-715 a.C. e Ezequias, 715-886 a.C. O chamado período de expansão e domínio assírio no Antigo Oriente Próximo. O reino do norte de Israel foi gradualmente invadido pelos assírios, o que culminou com a queda da capital de Samaria em 722 a.C. A capital de Samaria cai nas mãos dos assírios neste ano 722, conforme a anunciação do profeta. Em poder do rei assírio, de nome Salmanaser, 727-722, período que esse rei reinou e que tomou a cidade capital de Samaria. Durante esse período, estabelece-se em Israel e em Judá um enorme contraste entre excessivamente ricos e os pobres oprimidos devido à expansão da classe média de Israel, conforme o capítulo 2 de Miqueias, versículo 8, versículo 9, que vamos agora citar. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacob? Está irritado o Espírito do Senhor? São estas suas obras? Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda rectamente. Mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo. Além da roupa, roubais a casa aqueles que passam seguros sem pensar em guerra. Fim da citação. Aqui está outro elemento importante, e esse dia temos sido muito incisivos, sacalhar permanentes nessas coisas, porque finalmente o mundo vive de facto esses elementos que o profeta aqui anuncia. Quando nós ouvimos que este período, que vai de 727 a 722, durante esse período estabeleceu-se em Israel e em Judá também, isto é, Jerusalém, um grande contraste entre os excessivamente ricos e os também excessivamente pobres, devido à expansão da classe média de Israel. Aqui está o contraste que muitas vezes irrita o Espírito de Deus. Quando a classe média, aqueles que têm já alguma visão, que assumem alguns tronos, poderes, eles procuram ter tudo em suas mãos, deixando o povo, coitado, o povo de rasto. Isso aconteceu no tempo passado, acontece no mundo de hoje. E, sobretudo, com a proclamação da democracia ocidental. Isso trouxe, de facto, esta desigualdade tão abismal, onde o lucro e o dinheiro é o mais importante do que o homem. A partir dali, os menos capacitados, os fracos, passam de facto dias de terror, enquanto que alguns tornam cada dia que passa mais ricos ainda. Isto, sem dúvidas, irrita o Espírito de Deus, o Criador dos homens, tanto dos pobres como dos ricos. Meus amados, eu queria falar para vocês hoje neste tom, porque importa que assim o façamos, para ver se alguns serão tocados, movidos, e a sair desta zona de conforto, da acumulação excessiva de bens, de riquezas, e poderem partilhar. Estamos a viver, de facto, o momento em que Jesus ascende os céus, quando ele abandona este mundo, depois de 40 dias da sua aparição aqui e ali, ele sobe para junto do Pai interceder. Nós temos que trazer, de facto, os factos daquele tempo de acordo à nossa realidade, o nosso contexto. Será que vamos somente falar disso? Então, o que vivemos hoje? A terra onde pisamos, está tudo bem aplanada? Se não está, é isso que vamos ter que falar hoje, no dia em que ele subiu e assentou-se ao lado do Pai, para depois enviar o Espírito Santo, que iria capacitar a igreja. Daqui 10 dias, ele enviará o Espírito Santo. Embora o calendário judaico nosso não é igual, mas é assim que temos celebrado. Meus amados, estes
tornavam por donos da terra, extremamente gananciosos. Isso já falamos no domingo passado, em Isaías, continuamos hoje em Miqueias. O capítulo 2, versículo 1 até 5, conta-nos isso e nós vamos citá-lo. Ai daqueles que no seu leito imaginam iniquidade e maquinam mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto um mal contra esta família, da qual não tirareis a vossa cerviz, e não andareis altivamente, porque o tempo será mau. Naquele dia se criará contra vós um provérbio, se levantará pranto lastimoso e se dirá: estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo, Deus a troca. Como se despoja, reparte os nossos campos aos rebeldes. Portanto, não terás na congregação do Senhor quem pela sorte, lançando o cordel, meça possessões. Fim de citação. Está a mensagem para o porvir, a mensagem do futuro contra todos aqueles que vivem gananciosamente, corruptos e colocam todo mundo de rasto para que eles possam se apossar de tudo quanto os outros têm. Até campos dos povos pobres tiram para servir como deles, e nada, mas nada os arrepia, porque têm o poder em suas mãos, segundo a palavra do profeta. E hoje é comunicada para vocês, os outros que me ouvem. Amados, essa profecia tem 3 partes. A primeira é acusação. Homens maus e violentos, sem ética alguma, se apossam de propriedades familiares, destroem os seus proprietários. Versículo 1 e 2 do texto que estamos agora a fazer menção. 2. A sentença. O Senhor os sentencia ao exílio. Versículo 3 desse texto. E é decretada a perda das propriedades a favor dos invasores. E assim, quando tu roubas, também será roubado um dia. Nós vimos já na história humana e do continente africano, muita gente ficaram com tanta riqueza. Mas depois disso, estas riquezas, esse dinheiro ficaram para os outros. Nem suas famílias têm mais alguma coisa para viver. Por quê? As adquiriram de forma não apropriada. As adquiriram violentamente. As roubaram. Não trabalharam com o suor do rosto, mas sim conseguiram essas riquezas de forma astuciosa. Por isso, no tempo próprio, lhes é tirada a riqueza e é dada aos outros que os despoja. 3. A conclusão. Nesta mesma profecia encontramos uma conclusão. Os ladrões são eliminados do povo da aliança com Deus. Versículo 5. A acusação e sentença estão vinculados por jogo de palavras que envolve as expressões. Imaginam iniquidade. São palavras que encontramos nesse texto. Assim os poderosos tomavam as terras dos homens de Israel. Eles tomavam as terras dos homens de Israel, porque ele está no poder, o poder está em suas mãos, então toma tudo e muito mais, e aquele que pertence à terra, que até ele viu os seus ancestrais deixaram essa terra para ele como herança, mas ele é tirada, nada pode dizer, se falar muito é morto. Isso acontecia, também tem acontecido no mundo onde vivemos hoje, e a África não foge a regra disso. Infelizmente, até também homens que aprenderam a palavra de Deus, mas também quando chegam a estes cadeirões, este cadeirão máximo, também procedem da mesma maneira. Esquecem-se de tudo quanto aprenderam. Tornam ladrões, tornam, como dizem os outros, larápios. Para tirar tudo e muito mais para a sua conta. E nada para ninguém. Mas ouviste a sentença. No tempo do profeta Miqueias, os opressores eram apoiados por líderes políticos e religiosos corruptos de Israel. Em função desta má liderança, toda a nação tornou-se moralmente corrupta e pronta para o julgamento.
capítulo 6, versículo 9 até o versículo 16, do texto principal. Amados, Deus levanta a Síria para ser o chicote da sua ira contra o seu povo iníquo. Isaías 10, 5, 1. Citamos: ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita e contra o povo do meu furor, que darei ordem para que lhe roube a presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisada aos pés como a lama nas ruas. Ainda que ele não cuida assim, nem o seu coração assim o imagina. Antes, no seu coração, intenta destruir e desarraigar não poucas nações. Porque diz: não são meus príncipes, todos eles reis? Não é calmo como Carquemis? Não é Amate como Arpade? E Samaria como Damasco? A minha mão alcançou os reinos dos ídolos, ainda que suas imagens de esculturas eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e os seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Diz o Senhor dos Exércitos. Fim da citação. Meus amados, como Miqueias havia profetizado, Samaria caiu em poder de invasores, no ano que já vimos atrás. O nosso tema de hoje é: nos últimos dias. Nos últimos dias. Meus amados e amadas, a visão do profeta Miqueias muda de julgamento iminente no curto prazo para os últimos dias, quando o reino messiânico de Deus é estabelecido em Sião. Quando às vezes falo sobre o messianismo, a igreja toquista, uma igreja messiânica, pastores aprendam por quê. Por que é que a nossa igreja é messiânica? É messiânica porque ela anuncia a vinda do Messias. E é isso mesmo que até mesmo as autoridades belgas tinham compreendido, de que estão a anunciar a vinda do novo Cristo, que vai depor todos os poderes existentes. Por isso nós, para além de sermos uma igreja, como gostam, profética porque anuncia o porvir. Anuncia quem? Não outra coisa, a vinda do Messias. Por isso ela também é messiânica. Quando tratam alguns estudiosos de movimento messiânico, não estão errados, porque nós anunciamos a vinda do Messias. Que me entenda, pastor, para que tu fala da mesma maneira como falo eu. Anunciamos, a igreja toquista tem a mensagem de anunciar a vinda do Messias, aquele que vai depor todos os poderes. Não nós que anunciamos, eles interpretaram sim a nossa missão. Por isso escreveram isso no decreto de 8 de dezembro de 1949. Nos últimos dias, este é o nosso tema, meus queridos. A expressão utilizada aponta para um novo tempo em que, embora o futuro ainda não revelado, transforma de maneira decisiva o curso da história. A expressão refere-se aqui à era messiânica, que começou no primeiro advento de Cristo, Atos 2:7, Hebreus 1:2, e se consumará nos novos céus e na nova terra, Apocalipse 21:22. No versículo 1 do texto principal, lemos as palavras seguintes: o monte da casa do Senhor. Amados e amadas, o monte terreno de Sião prefigurava a realidade celestial, uma realidade da qual a igreja tem chegado, conforme nos conta Hebreus 12, versículo 22 a 24. Como parte da antiga aliança, o centro religioso terreno foi agora superado pela nova ordem vindoura. Hebreus 8, 13, e que nós citamos, dizendo: novo concerto, envelheceu primeiro, ora, o que foi tornado velho e se envelheceu, perto está de acabar. Assim diz a Escritura. Quando se torna velho é porque está pronto para acabar. Ainda no versículo 1 deste texto principal encontramos as palavras seguintes: no cimo dos montes. Amados, aquela terra, divindades pagãs também tinham montes sagrados com templos, como também acontece hoje. Temos igrejas onde se adora a Deus, mas também existem outros templos aí, por ali, nos cantos, outros sítios, onde também adoram suas divindades. Então era necessário que
o templo de Deus fosse elevado no ponto mais alto e colocar todos os outros para baixo. Ao ser elevado acima deles, a casa da eterna Deus, aqui simbolizada pelo templo erguido sobre o monte Sião, será estabelecida entre as nações como da verdadeira adoração. No versículo 7, também encontramos as palavras seguintes: poderosa nação. Uma profecia que encontra o cumprimento final na igreja, conforme a primeira epístola de São Pedro, capítulo 2, versículo 9 a versículo 10. Ainda lemos a palavra seguinte, restante, no texto principal. Da mesma maneira como Deus preservou um remanescente que sobreviveria à invasão de Senaqueribe, assim também um remanescente sobreviveria ao exílio babilônico ainda por vir. Ainda por vir. No versículo 8 ainda lemos, torre. A palavra torre mostra Jerusalém, isto é, a Jerusalém celestial. Hebreus 12, 22. Esta tornar-se-á uma torre fortificada em torno do qual os habitantes se juntarão em busca de proteção. Aonde? Na casa de Deus, do Senhor dos Exércitos, onde encontrarão unicamente a proteção. Não é na casa das armas nucleares, não. É na casa de Deus. Não é na casa das bombas nucleares, não. É na casa de Deus, onde encontrarão de facto a proteção. Esta profecia explica que a presente aflição de Israel, o agora, do versículo 9 ao versículo 11, encontramos a palavra agora repetida, e resultará em gloriosa salvação e libertação do exílio babilônico, ainda por vir livramento do cerco de Senaqueribe. 12, versículo 11 e 12 do texto principal. Meus queridos e queridas, a dor do julgamento, exílio, perda do rei e do território deve preceder o nascimento da terra messiânica ou da era messiânica que virá em seguida. Isto é, essas todas as coisas hão de acontecer antes que o Messias, o verdadeiro, se manifeste. O nosso tema de hoje é nos últimos dias. Nos últimos dias. Miqueias anuncia a chegada dos últimos dias. Como sabemos, a própria palavra último significa derradeiro, final, extrema. Isto é, quando estamos a falar último, estamos a dizer que é derradeiro, será final e extrema, etc, etc. Assim como Miqueias, outros profetas que o antecederam também anunciaram, e o Novo Testamento está cheio deste anúncio, conforme Apocalipse, capítulo 20, versículo 13 a 14, São Mateus 24, 30 e 31, nós encontramos estas palavras que antes de Jesus foram ditas, mas também no tempo de Jesus são ditas e continuam a ser ditas hoje, anunciadas, de que haverá um último dia. Há muita gente que vive na Terra, duvida com este último dia. Até mesmo crentes não sabem, às vezes, a razão de estar na igreja. Duvidam que haverá um último dia. Pensam que não, comemos, bebemos, roubamos, fizemos tudo, depois disso acabamos, vamos para o cemitério, acabou. Ou para o Camamo, ou para o 14, ou para quem tem mais poder na terra, vai para Alto das Cruzes, ou Santa Ana, nós os outros vai para 14, ou para onde, e acabou. Não, não acabou. Você está enganado, como tenho dito esses dias todos, repetidas vezes, que não acabou. Haverá sim último dia, haverá último dia. Esta é a razão fundamental da existência da igreja. Último dia, o último dia, que na verdade tem demorado, provocando assim aos céticos, detratores da nossa missão, a lançar a injúria contra nós. Mas na verdade nós sabemos, sem qualquer dúvida, de que haverá o último dia. O último dia haverá. Houve o primeiro, haverá o último. Meus queridos, nos últimos dias, este é o tema deste dia. Essa referência aos últimos dias é indefinida e pode incluir um longo processo de cumprimento, incluindo os reinados de Ezequias e Josias, o período de restauração após o exílio, o primeiro advento de Nosso Senhor e a era presente e a furiosa consumação, conforme Jeremias 23, 20, Oséias 3, 5. A furiosa consumação. Virá uma furiosa consumação de tudo quanto existe. Essa expressão designa um novo período que, para o profeta, jazia em futuro desconhecido.
tenho dito várias vezes, mesmo quando temos indisitados para a missão, às vezes não sabemos o que vamos fazer, não vimos, mas falamos aquilo que nos é dado falar, mas não sabemos como vai acontecer, somente quando Ele nos revela. Este também é o segredo, é a forma como Deus, de facto, realiza as coisas. Ninguém vos engana, não, quando fulano nasceu, já sabia que vai fazer tudo isso. Não, é mentira, está mentindo. Não. Em cada momento, Ele sabe o que vai dizer ao homem que Ele mandou e o abre a janela para ver mais ali. Não significa que já viu tudo. É mentira, quem diz isso é mentiroso. Mentiroso. Deus não pode mostrar tudo ao mesmo tempo. Onde estaria então a sua deidade? Por isso, meus amados, estamos a dizer que o profeta, ao usar essa expressão, designa um novo período que para o profeta jazia no futuro desconhecido. Amados crentes em um Deus indomável, dominador e implacável. Vocês são crentes de um Deus indomável, dominador e implacável. Estes elementos, 3 palavras que eu achei bem colocar aqui, são importantes para todos que acreditam em Deus. O nosso Deus é indomável. Ninguém pode domar o nosso Deus. Ele é dominador. Ele está acima de todos os poderes da terra. Ele é implacável. Quando se levanta, ninguém o para. Não há mão humana que o para. Ninguém. Porque Ele é o Criador de todas as mãos. Então, que mão vai lhe parar? Vai lhe parar. O novo período alterará a história em todas as suas dimensões. E é o alvo na direção da qual os acontecimentos estão avançando. O novo período vai alterar a história em todas as suas dimensões. É o alvo na direção da qual os acontecimentos estão avançando. Você está a dormir, parece. Há crentes, mesmo tem pessoas com grandes cargos nas igrejas, mas não sabem de facto onde estamos, para onde vamos. Mas, na verdade, eu te digo hoje que o novo período que vai continuar a existir daqui para diante vai alterar a história em todas as suas dimensões. E é o alvo na direção da qual os acontecimentos estão avançando agora, nessa direção. Recuo, já não. Se alguém dizer que vai recuar para trás, vai voltar como estava em 1918, 20 e tal, 30, 40, mentiu. O caminho para frente, mudanças todos os dias, até chegar no último dia. Em Joel 2:28, esse profeta anuncia o derramamento sem precedentes do Espírito de Deus que iria acontecer antes da vinda do último dia, o dia do Senhor. Nós recebemos o Espírito Santo antecipando esse dia. Amados, somente somos crentes ou cristãos porque seguimos rumo ao nosso alvo. O nosso alvo é a chegada ao último dia. Nós temos um alvo. Esse alvo é chegarmos ao último dia. O dia em que tanto mortos como vivos serão julgados. A hora está a chegar em que mesmo aqueles que dormem nos sepulcros hão de ouvir a voz do Filho do Homem. Isto será no último dia. Aqueles que a ouvirem viverão. São João 5:25. Nós citamos: em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Fim da citação. Está a chegar esse dia em que os mortos hão de ouvir esta voz. Mas não em todos. Segundo Timóteo, isto é a carta do apóstolo Paulo a seu filho Timóteo, a segunda carta, capítulo 4, verso 1, também diz o seguinte, nós citamos: conjuro-te perante Deus e Cristo que há de julgar vivos e mortos pela manifestação e pelo seu reino. Fim da citação. Estamos a ser incisivos nestas palavras, nestas citações que indicam a chegada do último dia. Do último dia. Você não vale a pena, como muitos dizem, não, mas lá está... Não. Muitos receberam a palavra de Deus no princípio, mas já não a têm. Tornaram-na como se fosse simplesmente uma instituição humana, uma administração dos homens, onde fazem e desfazem com pensamentos humanos. Não. Nós recebemos nos últimos dias, nos tem dado esse privilégio de conhecermos os seus mistérios e no seu ministério, para podermos interpretar a voz dos outros aquilo que é o fundamento da nossa existência como igreja, o fundamento da nossa existência como crentes, que seguimos um Deus indomável, um Deus dominador, um Deus implacável. A palavra é bem clara: os que a ouvirem, isto é, nem todos a ouvirão,
alguns não vão ouvir a voz do Filho do Homem naquele último dia que está para chegar. Cantemos, meus queridos. Lumbu kina tutalanga ki kwa manzanze soka impumbulu ya wonsono kubilungi besinga didila impumbulu ya wonsono kubilungi besinga didila oye totuze Yehova Fumu Yesu kalendi vunako oye totuze Yehova Fumu Yesu kalendi vunako elumbu 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 kina tutalanga kikwa manzanze soka elumbu 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 kina tutalanga kikwa manzanze soka. Igreja, aleluia. Este é o dia que nós temos de facto com muita expectativa esperado, olhando sempre nos céus, onde se manifestará este sinal do último dia. Amados, voltando para trás, como no tempo passado, os opressores eram apoiados por líderes políticos e religiosos corruptos de Israel e, em função desta má liderança, todo o povo pagava. Nos nossos dias, a mensagem sobre o último dia, ou sobre os últimos dias, continua porque há ainda no nosso tempo pessoas desse tipo que só promovem atitudes reprovadas a todos os títulos, tanto na política como na religião. Nova terra está a chegar, o mundo das doenças, o mundo, digo, das doenças, das injustiças e de mortes, jamais se lembrará. Está para se consumar a profecia que é aguardada, tanto pelos vivos, assim como pelos mortos. É tempo de adotarmos, queridos e queridas, novas práticas e novas atitudes. Quem roubava, pare de roubar. Quem adulterava, pare de adulterar. Quem enfeitiçava, ele dá a oportunidade para transformar a sua vida. Meus queridos, eu sei que você que me ouve em casa pode estar a dizer: eu vou continuar na minha vida, já habituei porque já passaram tantos pregadores, a minha vida é esta, para que mudar mais? Mas a mensagem é do último dia, a mensagem para o último dia. Está a te dizer esta mensagem que você que roubava, muita gente rouba de todas as maneiras. O roubo não está somente nos governos, na administração pública, não, está em todos os lugares, em todos os lugares. Na igreja também há roubos, roubam sem qualquer arrepio, nem temor. Na igreja também roubam. Roubam na igreja. E se na igreja rouba, como que vamos esperar então na administração pública coisas boas? Se aquele que é religioso rouba ainda aquilo que é dos outros, que é contribuído com tanto sacrifício, roubam sem qualquer medo, e se calhar encontra apoiantes para continuar a roubar ainda, o que é de todos. Como que vamos nós cobrar os que estão na administração pública? A igreja deve renascer. Quando digo a igreja, os homens e mulheres que estão na igreja a fazer gestão da igreja devem renascer. Ou não renascem e saem fora da igreja. É melhor ter uma igreja de muito pouca gente, mas que são de facto fiéis naquilo que é o princípio que seguem. Não gente que não sabe o que estão a fazer, não sabe por que estão ali. Isso é a razão da nossa estadia na igreja, porque aguardamos o último dia. Você que aguarda o último dia, ainda é gatuno, é ladrão, não tem medo nem receio, e depois encontra apoiantes, o gatuno não pode ser tratado com muita leviandade, com palavras muito macias. Não, tem de ser dito aquilo que ele merece ser dito. Meus queridos, o reinado profético não perdoava nem perdoará os ladrões. É cortar a cabeça. O ladrão é levado à praça pública e cortado a cabeça. Ou então é apedrejado até o fim, para que os outros temam. Por que não acaba esse tipo de práticas no mundo e na própria igreja? Porque diz, não, Cristo disse perdoai. Quem disse que Cristo disse perdoai? Ele mandou preparar espadas. Disse aos seus discípulos, ou apóstolos, se quem tinha uma espada, quem não tinha, vender essa capa e comprar uma espada, para se preparar para a guerra. Mas quando soube que era um momento, por isso disse Pedro, coloca a espada no seu lugar para que isso se cumpra. Se não fosse, entravam em guerra e venciam aquela batalha.
não pudesse deixar de ser levado. Mas a igreja continua, não, deixa mesmo, roubou, ele deixa mesmo, porque mesmo assim, na igreja mesmo assim, porque senão o quê? Se o ladrão rouba e é punido, e alguém que lhe apoia diz que vai lhe apoiar, todos vão para fora, vão embora, vão cantar lá, fazendo barulho, depois do barulho, ficam cansados, a igreja continua a sua marcha. Mesmo o mundo está de facto afetado, como disse, naquele tempo os maus, os ladrões corruptos eram apoiados por líderes políticos e religiosos. Hoje também temos a mesma coisa. Há religiosos que apoiam a ladrão, como diria, um termo que me irrita bastante, né? Que há muita gente desse tipo que roubam na igreja para prejudicar a própria igreja. Para muita a igreja seria um grupo de amigos, de famílias que têm os outros como simplesmente cobaias, que vão lá dar dinheiro, eles se apoderam do dinheiro para viver bem. Quem que vos disse isso? Essa é a missão da igreja. Os ladrões devem ser tratados como deve ser. Como deve ser. Porque são eles que trazem, digamos, a tristeza, sobretudo a pobreza, àqueles que ainda são já pobres. Meus amados, ao corrupto, pare de ser corrupto. O tempo está no fim. Arrependei-vos, meus queridos. Espero que haja pessoas nesse tempo como o rei Ezequias, aquele que ouviu a mensagem e se arrependeu, salvando assim o seu povo da invasão assíria. Mas agora é para salvar o seu povo da terrível situação que o último dia está trazendo. Quem sabe se Deus está transmitindo uma mensagem ao mundo, cobrando-lhe o arrependimento? Quem sabe se tudo está a acontecer porque Deus está a querer falar em linguagem que, a calhar, o humano está a interpretar. Mas Ele está a cobrar algo. Arrepende-te, o mundo. Arrepende-te, o mundo. Dou esse sinal para você arrepender. Dou aquele para você arrepender. Não quer arrepender-se. O mundo continua a ser cada vez mais, digamos assim, corrupto, pecador, irredutível nas suas práticas. Mas Deus está falando de várias maneiras para chamar a igreja, para chamar o mundo ao arrependimento. Tantos episódios que acontecem no mundo para chamar a atenção do coração humano, mas mesmo assim o homem continua seguindo o seu curso, seguindo o seu caminho, roubando, fazendo tudo, adulterando com mulheres dos outros e o resto, tudo mais. Quem sabe, se o mundo e seus líderes mudarem, Deus não venha trazer melhores dias antes mesmo da chegada do último dia? Joel 2,17. Quem sabe? Quem sabe? Se o mundo hoje e os nossos líderes políticos e religiosos mudarem de fato e transformar o mundo no sentido em que Deus quer, quem sabe que se tudo isso que acontece no mundo vai deixar de existir antes de chegar do último dia? Meus queridos, ficaria uma dívida da minha parte se não comunicasse a todos que me ouvem neste momento o que temos visto nesses dias. Temos assistido nestes dias de confinamento social atitudes menos edificantes, tanto para aqueles que as praticam, assim como para todos nós como angolanos. Fiquei envergonhado esses dias porque ouvi alguém em Portugal a dizer: o nosso povo não procurou chicote nem arma para poder ficar nas casas, mas entendeu que era necessário ficar em casa e entraram. Eu fiquei envergonhado, muito envergonhado, porque na minha terra é preciso porrete, é preciso arma para a pessoa entrar em casa. Mesmo assim, ainda luta. Eu ouvi o presidente português a dizer isso, eu fiquei envergonhado, porque na minha terra não acontece isso. Na minha terra precisa polícia, precisa militar para ficar em casa. Que isso? E eu não podia deixar esse púlpito hoje sem dizer aquilo que tenho que dizer para todos que me ouvem, meus amados, minhas amadas. Parece que há uma certa frustração da parte de muitas pessoas. O povo está lutando contra os seus próprios filhos, que estão enquadrados na polícia, nas forças armadas. O próprio povo, os pais, os irmãos, os tios, os sobrinhos, os primos, lutam com os seus primos que estão na polícia, que estão nas forças armadas. Às vezes nós pensamos que aquele gente de farda vieram do céu, ou vieram do inferno, ou não sei de onde. Não, são nossos filhos, nossos irmãos, nossos primos,
nossos netos que foram para poder cumprir uma missão. Mas nós, quando nos encontramos na rua, pensamos que são animais, são bandidos, são inimigos, são diabo. Enquanto que são nossos filhos. Estão lá para cumprir um dever. Isso tem acontecido. Eu estou a dizer, fiquei envergonhado essa semana quando vi o presidente português a falar bem do seu povo que não precisa de chicote nem de arma para ficar em casa. Meus amados, esse comportamento não é nosso. Tanto polícias e todas as forças de defesa e segurança estão no cumprimento de um dever patriótico que a nação lhes impôs. Eles foram lá porque a nação lhes precisou assim. Vamos partilhar o amor ambos os lados e haja obediência, meus caros compatriotas, para que evitemos o colapso de todo o sistema de saúde e vermos mortes de todos os lados. Parece que há muita gente a brincar. Não há brincadeira, meus queridos. Se formos brincalhões, continuarmos nessa senda, ouve o que vou dizer. Parem, meus queridos, de agredir vossos irmãos que estão em cumprimento de um grande dever de vida ou morte. Coronavírus não é um fantasma inexistente. Ele existe. E se brincarmos com ele, vai deixar-nos muitos rastros de morte e rios de lágrimas correrão em todos os lados. Sei que nesses dias em que se multiplicam também os profetas, dando a falsa esperança aos seus ouvintes. Toma nota, você que está usando este momento para profetizar falsamente. Miqueias 3:6-7, que eu cito. Os videntes se envergonharão, os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão o bigode, porque não há resposta de Deus. Você vai dizer tanta coisa na sua cabeça, não havendo resposta, vai começar a coçar o bigode, porque tudo falhou. Você, meu caro, já ouviste? Aqueles que profetizam falsamente para inculcar falsa expectativa ao povo serão julgados e envergonhados pelo silêncio de Deus. Ele não vai responder a vossa petição. Deixa esta profissão se de Deus não recebeste ordem para falar, não fale. Não fica no canto para escutar o que os outros disseram para a transformar depois em sua própria profecia. Muitos fazem isso hoje. O outro falou, ele está a escutar, depois diz também lá, ouviram, agora vai ser isso. Ele ouviu, não ouviu da boca, ouviu alguém a dizer, agora também ele multiplica da forma dele. Você sabe por que ele disse isso? De onde ele partiu, o que ele estava a dizer, como que ele disse? Você também quer copiar para depois retransmitir com sua profecia? Você ficará envergonhado. Vai coçar o bigode. Se mamã, vai coçar não sei o quê. Não iludes os outros, porque isso é mesmo grave e saiu para pôr de joelhos todas as forças e poderes. Isso saiu para colocar de joelhos todas as forças e poderes. Por isso você não vale a pena se atrever e dizer, não, saímos na rua, isso não é nada, isso alguém inventou e tal, pode sair na rua. Não faça isso. Se ficar dentro, fica mesmo dentro. Se não para sair, não saia mesmo. Não faça brincadeira. Isto veio para pôr de joelhos todas as forças e poderes, como está a acontecer. Só depois que irá embora. Por agora, vamos viver um pouquinho com o Covid-19 e não irá morder os escolhidos e obedientes. Aqui está. Quem é escolhido e obediente não será mordido. Mas quem for desobediente será mordido. Haja paz, amados, e amemos a vida com obediência. Concluindo, amados meus, conforme Deus levanta os assírios e babilônios, reinos pagãos, para castigar e punir o Israel de Deus, tendo estes como suas polícias contra o povo desobediente, Israel e Judá também pagava por causa deste tipo de comportamento de gente iníquo. Todos, meus queridos, são chamados ao arrependimento, não importando a sua classe social ou grupo a que pertences. Você é chamado hoje para o arrependimento. Deus está falando usando vários gestos, linguagens e sinais. Enquanto as ondas ameaçam levar o barco a pique, é o tempo de cada um e de todos buscarem o arrependimento. Está chegando os últimos dias. Está a chegar o último dia.
Nações ímpias e líderes corruptos que transtornam suas nações e fazendo-as corruptas moralmente só podem aguardar o julgamento do último dia. Até aqueles que já dormem no Senhor ouvirão a voz para os dois galardões. Não esperam para enfrentar este último dia, porque será terrível demais. Está a chegar o dia de choque entre as nações fortificadas. Sejamos humildes e busquemos o Deus dos nossos pais. Cuida da sua vida e cuida da sua terra. Evitem a mentira e falar a verdade cada um ao seu próximo. Seguimos este caminho porque sabemos que ele nos trará o dia das nossas alegrias, onde o atual sofrimento jamais se lembrará. Estamos nos últimos dias. Os dias são verdadeiramente maus. Digo-vos, os dias são verdadeiramente maus. Por isso, esconde-te. Quando é para esconder, esconde-te. Quando é para lavar as mãos, lava as mãos. Quando é para dormir cedo, dorme cedo. Quando é para orar, ora. Os dias são maus. Ninguém te engana ali com qualquer profecia, porque, não, o ministro fulano disse, o profeta fulano disse. Não. Isto veio para colocar de rastro todas as forças e poderes. Só depois vai embora. Mas, enquanto existir, não vai morder os que são, de facto, crentes obedientes. Mas os desobedientes serão mordidos. Por isso, esta é alerta que eu lanço, este é o alerta que eu lanço a todos, para que, de facto, se convertam, arrependam-se e mudem de sentido, para que possais, então, viver e amanhã darem aleluia. Daqui a pouco vamos sair. Já temos um aviso que foi anunciado para que cada um compre o seu banco, a sua cadeira, digo. Então é momento de comprar cada um a sua cadeira. Vamos ter a liberdade de termos cultos inicialmente com número, não aquele que tem sido, mas é preciso que todos nós estejamos preparados para esse dia, porque quando a chuva cai, não termina de uma forma brusca, acabou não, sempre depois de ser uma chuva torrencial, começa depois as miúdas, depois vai parando gotas e depois terminou. Então é isso também que vai acontecer agora. Vamos sair agora, aos poucos, vamos fazer cultos, mas agora a responsabilidade já não será do governo, como todos pensam. Vai ser de todos nós. A responsabilidade já não será do Ministério, não sei de Saúde, não sei do Presidente da República, não sei de quem, da Polícia. Não, agora é de todos nós. Vamos ter uma liberdade um pouco mais. Mas agora, cada um tem que saber que a vida ou morte depende dele. Vida ou morte depende de ti próprio. Vamos dar, sim, mais uma pequena liberdade para ter culto, onde você faz o culto, de 1000 vai ter 500, de 500 vai ter 250, inicialmente, até que a situação normalize, mas, volto a dizer, agora a responsabilidade já não será do Ministério da Saúde, da Ministra da Saúde, da Comissão Interministerial, vai ser de todos nós e de cada um. E de cada um. Você vai sair, sim, mas tem que saber como que estou sair, como que estou andar. É saudar toda a gente, beijar de cima para baixo e tal, porque agora saímos e tal. Não! Digo, repito, esta parábola que tirei da chuva. A chuva está a acabar aos poucos, vai acabar até parar. Enquanto não parou ainda, leva sombrinha. Leva sombrinha, até que ela pare totalmente. Então vamos ter cadeira, já anunciou o Secretariado Executivo, cada um compra a sua cadeira. Quando nos darem essa liberdade, você não vai vir para ficar de pé aqui, não vai ficar. A igreja vai anunciar, se temos tido 30 mil, nesse dia não vamos ter 30, é 50%. Então, com uma distância de 1 metro, 1,5 metros, 1,5 metros, cada um com o próximo, para que não haja, digamos assim, um recuo para trás. Se existir um recuo, voltamos outra vez a fechar tudo. Não haverá mais culto, não haverá mais nada, nem praça, nem mercado, nem nada. Você quer isso? Você quer não. Se você não quer isso, agora que vamos ter essa pequena liberdade, cuida-te, porque a responsabilidade, repito, é sua. Porque a gente, quando faz o mal, quando nos acontece o pior, atiramos a responsabilidade aos outros. É o governo que não fez, o fulano que não fez. Mas é você que não sabe andar. Mesmo na família. Ele não sabe andar, mas quando acontece, porque é o tio que matou, é feiticeiro, porque veio na minha casa e lhe dei aquilo. Não, você não sabe andar, está atropelando no carro, na estrada. Qual é o problema do tio? Então, significa dizer, meus amados, a responsabilidade atual, da etapa que vamos entrar agora, é de todos nós, cada um, na sua casa, com a família, com o vizinho. Na sua vida, você será responsável da sua e da vida dos outros.
Você vai sair sim, vão ter culto sim, nessas dimensões que já estão sendo anunciadas. Mas como que vai se comportar quando chegar no culto? É saltar para ir se atirar no pai? É isso? É que vais fazer você? Não, não faça isso. Ainda vamos sair mais com sombrinha, até que a chuva termine totalmente, e aí então não haverá mais qualquer sombrinha para utilizarmos. Por isso, esta é a mensagem do dia para todos que ouviram nesse dia em que utilizamos como tema os últimos dias. Está a chegar o último dia. Cada um deve se preparar para que de facto possa salvar-se. O último dia está a começar já com tudo que estamos a ver. Deus está a transmitir tudo utilizando sinais e linguagens que às vezes de difícil interpretação. Mas cada um, aquele que acredita em Deus, os fiéis, sabe bem interpretar os sinais e os avisos do seu Deus. Que assim seja, meus amados, que a paz que excede todo entendimento visite vossos corações, vos guarde agora e para sempre. Que assim digo. A paz e a bênção de Deus Pai que me enviou e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco e vos guarde agora e para sempre. Amém. Ó eterno Pai, elevamos neste momento nossos olhos para os altos para podermos suplicar os seus santos favores, porque Tu és Deus clemente e misericordioso. Transmitimos a sua mensagem, desde que o Pai Santo, todos que a ouviram, possam de facto ser como pessoas que sabem ouvir, não somente para ouvir, mas para guardar e praticar, para que nesse sentido possam sair ilesos nesta guerra que é tão cruel, mas que não pode destruir aqueles que são de facto chamados e guardam seus mandamentos, mas também seus preceitos. Ó glorioso e eterno Pai, pedimos agora mesmo que ajude o seu povo a compreender o momento que vivemos, mas também ajude aqueles que governam a ter a capacidade de continuar a lutar para que o povo não venha padecer e sucumbir nesse dia de fome e de muitas faltas que o povo vive. Ó glorioso e eterno Pai, que haja unidade entre aqueles que governam e os governados, que haja compreensão entre aqueles que governam e os governados, para desta forma possamos então caminhar juntos enquanto aguardamos a chegada deste último dia. Também unta a sua igreja de óleo santo, o óleo do Santo Espírito, para que todos então possam compreender que somos sim eleitos para obedecer, para a obediência, não para praticarmos nossa própria vontade, e assim sairmos naquele dia e cantarmos todos nós, aleluia, aleluia, porque finalmente está a chegar o momento em que temos de sair. Depois desse tempo de retiro que tivemos, chegou a hora de sairmos, mas ajuda a todos para que possam sair de forma ordeira e disciplinada, mas também com temor e tremor na presença de Deus. Que assim seja, Pai Santo.